você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. E olha aqui nossa panela. Tudo colorido, né? Panela em roxa, com um montão de legumes. Olha que imagem bonita. E as bolinhas subiram tudo. Subiram tudo. Agora a bolinha ela vai cozinhando no caldo, ela pega o gosto do caldo, ela fica uma bolinha amanteigada, comer junto com a sopa, com parmesão em cima, poliana. Aí se quiser colocar mais um carboidrato, tem umas torradinhas ali do lado. Coloca também, né? Mole, aquela torradinha em cima. Torradinha senhor. que fez com o pão que amanheceu, ficou no Coisa mais boa, quer. coisa boa. Faz torrada, joga fora não, né? Muito Bonito, bem. hein? Vamos deixar cozinhando Vamos. aqui, que a Lê deve estar lá em casa. Que fome, né, Celso? Vai comer, vai comer. Vai comer. Tem a Marcela também, né, o professor? Ela não quis vir aqui, viu, Marcela? Deveria ter vindo comer aqui, ó. Poderia ter vindo. Você vai dizer pra ela assim, olha, tava uma delícia, você não quis lá experimentar? Você sabe, minha esposa e minha mãe. Nossa, Dona Laura, né? Sopa, adoram. Minha esposa, principalmente. É uma briga pra fazer já sopa toda semana. Já passa no mercado, saindo daqui, já compra todos os legumes, a farinha, a manteiga e ó, essa eu aprendi, vou fazer. Sabe E manda foto, hein? Vou mandar a foto. Ingredientes para mãe, para a esposa fazer, não. Aprendi e vou fazer. Você sabe que o Celso falava ali sobre o minestrone, a gente comentando sobre a festa junina. A festa junina nada mais é do que o minestrone, só que você não junta, né? Exatamente. Você só traz e cada um partilha. faz uma coisa, né? Partilha. Exatamente. Não é a praça do minestrone, mas é a festa junina. E vamos dividir, cada um fez um e vamos dividir, né? Super legal isso. Eu acho... resgata aí essa questão da amizade, a gente vem perdendo esse contato físico, né? É tudo pelo zap, aí tem um monte de amigo. Tem nada, gente. Se você não vê, não conversa com a pessoa, não toca, seguidor. Não é seu amigo, não é? Você sabe que eu estava em uma aula e eu falava assim para os alunos, repare uma coisa, como o capitalismo, ele vem tomando cada vez mais espaço. Eu vou explicar por quê. Antigamente você ia em um lugar, numa casa, numa fazenda, num sítio, veja se eu estou errado. Você ia lá, você saía com alguma coisa. A pessoa, não, vamos ali, te dava alguma coisa. Dá um queijo, não, esse queijo foi o que fiz, né? Não sei o quê. Gostoso, leva leite. Olha, esse pomar aqui deu essa tanto de laranja, leva laranja. Exatamente. Às vezes você fazia até a feira, né? Vim embora carregado. E hoje? Mas nem vai. Não tem nem amigo Fala que pelo mora zap, no sítio né? mais, gente. Acabou até o sítio. Acabou até o sítio quase, né? É difícil mesmo. Vai falar, ai, tem um monte de amigo, converso com todos pelo zap. Não tem jeito. Não vê, não troca ideia, né? Não tá ali perto, não olha no olho da pessoa, às vezes a pessoa tá falando que tá tudo bem, tô ótimo, mas tá chorando, né? Porque tá pelo celular, gente. Esse mundo virtual. Esse mundo virtual aí precisa repensar um pouquinho das coisas, porque a gente perde bastante. Com certeza. Ganha muita coisa, né? Com rapidez, com tudo mais que a gente já sabe, mas perde também. Bom. Vamos lá. Gente, o professor falou assim que até o peso argentino está valorizando com a nossa crise econômica, né? Os países Cada hora é acabam. hora de um, será? Porque a Argentina estava bem ruim também um tempo atrás, né? Mas teve uma boa estruturação política, né? Com o novo presidente, né? Exatamente. Se nós analisarmos, vamos pensar o que a Venezuela está vivendo. Lógico, um amigo meu falava assim, nós estamos no caminho da Venezuela. Nós estamos bem melhor que a Venezuela. Nem comparação, nós estamos bem melhor que a Venezuela. Não podemos nem comparar. Mas assim, seria mais ou menos assim, nós estamos saindo a pé hoje em direção ao sul, e o sul hoje é Venezuela, um exemplo. Então, se a gente não mudar o caminho, a gente chega lá. Então, precisa já começar a pensar. Esse para ele, né? Exato. Quando as pessoas falam um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, peraí, se nós estamos em desenvolvimento, nós temos que chegar num país desenvolvido, temos que pegar ali como um espelho, Estados Unidos. A Irlanda. Por que não? Vamos mirar na Irlanda, gente, ó. É lá que a gente tem que mirar. Por que não? Aí nós ligamos a televisão, políticos agredindo políticos verbalmente. Aí como que nós vamos falar de educação? Aí você muda de canal, pessoas morrendo em hospitais. Por causa que o dinheiro não chegou, porque está no bolso de alguém. Como que nós vamos falar de saúde pública? E vou falar uma coisa assim, a Poliana vai ficar até um pouco nervosa. Ai. Não foi nem combinado. Mas... Quantos em valores monetários as pessoas tiram para si própria?
não é milhões. É. Não é milhões, Poliana. São bilhões, que se você analisar, nem umas 10 gerações deles conseguem gastar tudo. É muita ganância. Muita ganância. Muita ganância, gente. Não, Sabe o que eu muita fico ganância. pensando? Quando a gente vê lá, o Rio de Janeiro está praticamente falido. Falido. O Totalmente. Estado está praticamente falido. Não tem dinheiro para nada. Desde o ano passado não se paga salário, aposentadoria dos funcionários. Gente, Eu vi uma notícia É o ontem, mínimo. 100 policiais sendo presos porque eram bandidos. Corruptos. Não, era bandido Exato. mesmo, fardado, bandido. Traficava. Isso, eu vi. fazia a louco. proteção do traficante e tudo mais. Quer dizer, é um Estado que está falido. Não fechou as portas ainda, porque não tem nem porta para fechar. Aí você vê tudo que a família do governador está sendo acusado de que roubou. A pessoa tem jato, iate, não sei quantos milhões em joias. Pra quê? Eu acho que passa de um estágio de ganância e passa a ser insanidade. 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 Essa é a palavra certa. Porque, Parabéns. pra que, gente? Deixou o povo sabendo que aquele povo tá ali passando necessidade por sua causa, porque você roubou. Não consigo entender isso. E ainda você pensa assim, passando necessidade. E aqueles que estão morrendo? Morrendo Famílias mesmo. perdendo pessoas por causa de... Porque não tem vaga, porque não tem tem. leito, porque não tem remédio, porque o médico não foi trabalhar, porque também não está recebendo. Você vê, né? Se nós analisarmos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o Brasil ele precisa de reformas. O Brasil precisava, primeiramente, rever a Constituição de 1988. Esse é o primeiro. É começar por aí. Vamos rever a Constituição. Mas não precisava estar revendo num momento tão difícil de crise, né? A gente podia estar sendo mais inteligente, porque o ser humano é inteligente, mas às vezes a gente não usa, tá? Guarda lá em casa. E rever e pensar e discutir quando as coisas Exato. também estão bem, né? Pra gente poder ter tempo, conseguir discutir de uma forma ampla, para as coisas não acontecerem a toque de caixa e não ficar com aquela impressão de que mais uma vez alguém está levando vantagem. Não, e analisa o seguinte exemplo, Celso, também. Quando nós pegamos um presidente, um governador, um deputado acusado em um esquema de corrupção, aí você vai para as ruas e vê homicídios. Peraí, isso aí desencadeia sim. Por quê? Desencadeia, Porque você sim. tem pessoas que teriam que dar o exemplo. É que nem eu falo, como professor você tem que dar um exemplo. A Poliana pode vir aqui e fazer um programa de uma maneira que ela incentive a violência. Não, ela tem que ser Não, comunicativa. exatamente. A partir do momento que ela faz isso, aí fora vai refletir o que ela está fazendo aqui, o que Exato. vocês estão Estão fazendo. acontecendo A coisas gente- que é aquele clichê, falar, o povo tá surtando, né? Tá acontecendo coisas absurdas. Falando, nossa, parece filme de Fellini o Brasil, né? Mas Tá quais meio são os exemplos que complicado. nós estamos tendo no Então, momento? Não temos. É uma cadeia, né? Moro, por quê? Porque ele está fazendo acontecer a justiça, que é o que nós Exatamente. tantos pedimos. Joaquim Barbosa, que afastou. Porque não. Quase mandaram matar, coitado. Meio tá complicado. Gente. Então nós não temos esse exemplo. O exemplo nosso hoje são das pessoas que estão fazendo justiça. E você vê, a honestidade ela não deveria ser exaltada como sendo assim, coisas devia mínimas. ser um mérito, né? Não é um mérito. Não é um Acho mérito, que essa gente. palavra- Ser honesto É parte da pessoa. é nasce. fundamental. Não Valores é mérito. trocados, Não tem né? que valorizar porque o Celso Não. paga as contas direito, não deve pra ninguém. Não tem que valorizar porque eu não jogo uma latinha de refrigerante pra fora do carro. Isso não tem que ser valorizado. Isso é o mínimo. Sabe que esses dias eu Não estava em Piracicaba dando aula, né? Acho que não era consultoria, era dando aula. E eu parei ali próximo ao shopping. Perto do ponto de ônibus, cheio de sujeira. Aí eu entrei para conversar com umas pessoas. Não, porque tá isso e aquilo. Eu falei, então, primeiro tem que partir da cultura. O brasileiro não, porque você acabou de falar. Você tá andando de carro, o cara da frente pega uma Exatamente. latinha e joga na rua. Joga na rua, não Aí tá você nem aí. parte de que princípio? Eu tenho uma Saquinho de mensagem. fast food, né? Tem Vai uma ser- mensagem que roda aí no WhatsApp, gente, que falam que é do Sérgio Moro. Eu acho que não é, mas poderia ser. Que diz assim, eu já até falei isso aqui, vou repetir que está no contexto. Vamos aproveitar esse momento de crise, nós estamos aí, como muita gente diz, abrindo a ferida e colocando toda essa infecção para fora, né? Descarando toda essa mazela que acontece nesse país aqui por algumas pessoas. Vamos mudar a gente também com as nossas atitudes. Ele fala assim, você não perde a oportunidade de roubar R$1 da empresa quando você leva um clips embora. Aquele clips não é teu, é da empresa.
Não perde a oportunidade de roubar R$5 quando você pega uma caneta da empresa que não é tua e leva embora para casa. Não perde a oportunidade de roubar R$2.000 quando você esconde um defeito do carro quando você vai vender. Não fala que aquele carro está com aquele defeito, que vai gastar R$2.000. Então você ganha R$2.000 em cima da venda escondendo um defeito. Não perde a oportunidade de roubar R$500, R$400 quando compra lá um gatonete, né? E fica lá levando vantagem, achando que está tudo bem. Não perde a oportunidade de roubar e vai colocando inúmeros casos, gente, que a gente faz isso no dia a dia e nem presta atenção que são pequenas formas de roubar, ser corrupto. E aí lá o textinho termina assim: se você tivesse no lugar dos políticos e tivesse 1 milhão caindo no teu colo, será que você não roubaria também? Então vamos aproveitar essa oportunidade de reflexão, não só dos políticos, mas nossa também, de melhorar, gente, sabe? Não quero isso aqui porque não é meu. Não é meu. Vamos melhorar o indivíduo de não colocar o lixo no lugar errado. Gente, eu fico possessa da vida quando vem aqui foto das pessoas que mandam que o lixo tá lá, jogado num terreno. Aquele lixo não apareceu ali, não surgiu, não veio do céu. Aí a prefeitura não pegou. Não, alguém jogou, né? A prefeitura não limpa. Não é para limpar uma coisa que tá fora do lugar, gente. O lixo da minha casa é minha responsabilidade. Estou fazendo obra, contrata uma caçamba de cata-entulho, coloca lá e vai destinar no lugar certo. Não tira da sua casa e leva no terreno no bairro seguinte. Isso não pode, tá errado. São pequenas vantagens que nós achamos graça ainda. Eu fiz isso. Entendeu? Então é aquela coisa, se eu não mudar aqui na minha realidade de pouquinho, eu não tenho nem coragem, não era nem para ter coragem de cobrar dos políticos, porque a gente também está fazendo errado. Então, eu acho que é uma mudança de cultura. A gente tem que apertar para ver se muda, né? Com certeza. E quando aperta, dói, né, gente? E você vê, né? Você fala, tivesse 1 milhão, a gente tem que ter cabeça nesse momento, né? Porque quando a gente morre, que nem o pessoal fala, né? Caixão não tem gaveta. Exatamente. Então, você vai deixar a herança ou você vai deixar um legado? O legado é tudo bom que você fez. A herança são seus bens. Mas para que deixar tanto bem? Cada um tem sua vida. Quem, né? Exatamente. Ai, gente, fico tão triste quando eu penso nessas coisas. A matéria, a gente estava pensando como as pessoas desanimam, né? Mas desanima mesmo. A gente vê tanta coisa lá fora. Mas vamos aproveitar esse momento de desânimo aí, dessas notícias ruins, fazer uma reflexão, uma melhora individual. Porque quando a gente fica melhor também, com atitudes mais positivas, a gente tem mais coragem de cobrar também, né? E não dizer para esses políticos todos aí, olha, isso a gente não quer mais, tá? É aquela máxima, não né? Você tem que lutar para mudar, mas não burlar. Exatamente, né? Mudar você também. Você é contra, mas não burla a lei. Faça para mudar, né? Antes de chamar o intervalo, que o nosso tempo está esgotado hoje, meu Deus, o Valdeci lá do Cervezão falou o seguinte, ó, quando o governo disse que ia cortar na própria carne, ele pensou, Valdeci, que seria cortar os benefícios dos políticos, né? Os altos salários que eles recebem, todos os benefícios que a gente sabe muito bem, mas, na verdade, o que está acontecendo? Estão cortando a carne do povo, né? É a gente que está sendo fatiado, né? Fica essa sensação de revolta, né? Mais uma vez o brasileiro que vai pagar o pato de tudo. Valdeci, você é um entre milhões no Brasil, infelizmente. Já somos 200 milhões no Brasil? Porque, na verdade, o governo vai jogar para nós a responsabilidade ou um erro que eles cometeram. Então, nós temos que absorver isso daí para tentar ter um país melhor. Agora, nós irmos contra, o rombo já foi feito. É a mesma coisa, a reforma trabalhista e previdenciária tem que ser feita, mas a maneira com que está sendo feito vai prejudicar o brasileiro. Nós aumentarmos aí 12, 13 anos de trabalho para aposentar é muita coisa. Com 15 milhões de desempregados, nós vamos ter 15 milhões de pessoas passando necessidade daqui a uns anos. E, Poliana, não é só isso. A pessoa, quando ela ficando mais velha, ela vai sendo um pouco, infelizmente no Brasil, sendo descartada do mercado de trabalho. Como é que ela vai se reintegrar para continuar pagando? Trabalhar até os 65 anos, 70, exato. Quase, gente. E você vê, ó, na Alemanha teve uma reforma previdenciária, se não me engano foi na Alemanha, aumentaram 2 anos. Teve uma revolução, 2 anos, o Brasil quer aumentar 13. E com 2 anos lá, um país bem menor do que o Brasil, ia aumentar em cofres previdenciários bilhões. Agora imagina o Brasil com 13 anos. A Previdência é banco para tudo. Todo mundo tira dinheiro da Previdência para tudo. Gente,
Eu não vou falar nada, que eu pensei uma coisa. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá que é sexta-feira hoje. Ai, meu Deus. Eu vou colocar um Rivotril aqui. A bolha Começa tá. a pensar muito, a gente fica revoltado e pra valer mesmo, gente. Fica. Sabe que uma coisa que me deixou muito triste mesmo, a gente tendo que trabalhar mais, porque se for aprovada a reforma previdenciária, é o que vai acontecer, a gente já falou isso aqui. E o governo aí liberando dívidas da Previdência de bancos. Falou, olha, tá perdoada a sua dívida de bilhões. Como é que um governo faz uma coisa dessa? De perdoar uma dívida de um banco? Não, isso não entra na minha cabeça, gente. Não entra. Vamos bater panela. Mas antes vamos bater a panela aqui do lado. Vamos pro intervalo, gente? No próximo bloco eu vou mostrar pra vocês, então, a receita do Padre Luiz Barreado. Ó, ficou show. É um minutinho e a gente volta já. Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.
Não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim.